Abel Nascimento, que é um velho e ativo militante da causa ambientalista aqui em Cuiabá. E eu fiquei com curiosidade, por isso abri aqui as nossas câmeras para fazer esse registro. Você continua filiado ao PV já faz algum tempo, né? E eu pergunto, as propostas ambientalistas, as políticas ambientalistas, elas têm sido bem representadas politicamente? Hoje nós temos o PV e do outro lado temos a Marina Silva tentando organizar o Rede Sustentabilidade. Diz que a partir de fevereiro de 2015 vai estar tudo certo. Como é que você avalia? Você que visualiza aí no meio da política, essas questões têm tido a importância e o espaço na política brasileira, estadual e municipal? Você acha que elas devem ter? Bom, a priori, eu acho que os partidos que nascem com visão distorcida em relação à questão ambiental já é natimorto, já nascem mortos. Eu não vejo o PV como um detentor único da causa ambiental, mas eu vejo que um partido que tem uma referência forte na questão ambiental, na questão verde. Eu estou no partido há 8 anos e milito na área ambiental, e no movimento, da sociedade, que eu acho de suma importância você demonstrar esse interesse e ser partícipe de uma ação. Ninguém deve fugir a essa regra. Eu sou militante, nasci militante e vou morrer militante. Onde tem alguém degradando, alguém com ações nefastas à questão ambiental, eu procuro me inserir e trabalhar essa contraproposta, esse reverso da moeda. Olha, mude a sua forma de ver, mude a sua forma de trabalhar, porque o ambiente precisa de todos nós. Então eu vejo assim como algo complicado, é difícil, o meio ambiente de uma complexidade muito grande, porque os interesses econômicos prevalecem além daquilo que se pode determinar como causa primeira da vida, do ambiente, o ser humano, a biodiversidade em si. Valoriza-se muito o agronegócio, em detrimento das causas verdes. Eu tenho uma frase interessantíssima que eu costumo dizer sempre dentro do mundo evangélico: o mundo jaz no maligno. E quando você trabalha essa visão do jaz, ou seja, a morte, do maligno e de mal, é porque você percebe que a visão planetária é distorcida em relação à questão ambiental. O agronegócio, que é o detentor do grande pool de recursos financeiros, do dinheiro, enfim, é o que mais avança sobre os recursos naturais de forma abrupta, sem escrúpulo, sem medida, e avança, envenena rios, envenena solo, envenena a floresta, envenena o ar, determina a destruição dos nossos biomas, destrói tudo em nome de um progresso, entre aspas que eu digo, para o bem social, financeiro também, entre aspas, que nem sempre isso é verdadeiro. É uma verdade não absoluta, uma meia-verdade dita por pessoas que não têm um compromisso com a vida. E se a gente não abraça essa causa e não detém, e não ajuda a construir essas minorias e etnias, esses movimentos sociais, no caso eu trabalho no movimento indígena, gosto da causa do negro, da causa social, comunitário, sindical, eu vim desse movimento, eu preciso alimentar esse movimento, preciso alimentar essas utopias, eu trabalho nessas utopias, eu acredito nelas como força de vida, de transformação da sociedade, eu vejo assim, por aí. E como é que você vê Cuiabá, nesses últimos anos, iniciativas das administrações, luta das entidades ambientalistas, luta dos partidos ambientalistas? Está melhor a realidade aqui em Mato Grosso e Cuiabá, no sentido da preservação do ambiente que a gente vive, o ambiente comum? Você acha que nós temos conseguido garantir que cidade verde se mantenha cidade verde? Não. O que eu tenho visto ao longo da história são os movimentos serem sufocados. Você nota, como eu, jornalista, sabe, você está sentindo. O movimento nasce com uma força grande, aparentemente, de repente ele é sufocado pelo grande capital, pela força do poder econômico, que é avassaladora, de certa forma toma de açoite os seus princípios, os seus ideais e te afrontam diretamente. Claro, como dizia o grande Rui Barbosa, os ideais são como clareiro que se expande pelo horizonte, não tem limite, né? Não tem limite, não tem fronteira. Aqueles que têm ideais permanecem vivos, lutando, mas nem sempre todos têm os mesmos ideais. E aí, infelizmente, eu não consigo vislumbrar
para Mato Grosso, para a capital, momentos maravilhosos em relação à questão ambiental. Nós temos um déficit ambiental muito grande em relação às nossas florestas, nós temos, inclusive, na questão interna, muita queimada, muita destruição. As obras que são também impactantes de forma direta, que o Estado, como intervencionista, faz em relação ao município, também destrói, né? E eu não vejo assim que a médio e curto prazo as ações de recuperação, as ações de busca, de reparação desses danos ambientais que ocorrem. Estamos vivendo dentro de um processo hoje, mais ou menos isso, Cuiabá e uma depressão em Cuiabá. A cidade tem que ter um verde forte para você poder respirar um pouco melhor. A depressão cuiabana, ela hoje virou um caldeirão. O caldeirão do diabo, costumo dizer assim, porque quanto mais você tira a vegetação, mais esquenta, porque o ar passa por cima. A depressão é um lugar baixo, então você tem que tornar a cidade verde, voltar com o seu título antigo de cidade verde, talvez pela pujança, pelo crescimento que tem ocorrido na cidade, permitiu-se que se avançasse um pouco sobre os verdes e destruísse e colocasse em seus lugares cimentos concretos armados, verdadeiras colunas que permitem que haja um aquecimento e as chamadas ilhas de calor tendem a aumentar cada vez mais. Nós estamos aumentando as nossas ilhas de calor quando você tira o concreto, você tira as árvores das avenidas e coloca ali um chamado VLT, com colunas enormes, com avenidas, com concretos que aumentam em 3, 4 graus mais o calor. As árvores saíram de lá e não foram para lugar. E aonde foi essas árvores que precisam ser retomadas? Então, cabe a nós, enquanto cidadão do município, enquanto gestor do município também, que somos, por excelência, buscar resposta para isso. Trabalhar o movimento contrário, ou seja, voltar a trabalhar na cidade verde que antes nós brincamos muito por ela. Queremos que isso retorne o mais rápido possível, para que a gente volte a respirar mais. Quanto mais cresce, quanto mais quente, quanto mais condensa essa energia, mais calor você tem. E aí você sai de um clima de 40 para 45, 43, 44. Prova é que o Horto Florestal hoje, uma pequena ilha que nós temos em Cuiabá, que ela chega a ser 4 graus menor que o calor central da cidade. Então, precisamos verdejar mais nossa cidade, precisamos aumentar nossas ilhas verdes na cidade, precisamos aumentar mais áreas verdes, mais ZIAs, zonas de interesse ambiental 1 e 2, que são as zonas que ela permite que haja um avançar menor do que as outras áreas maiores. Vai estar desenhando aí uma nova campanha, vai haver uma mudança de ordem, né? Vai sair do governo, vai entrar outro e tal. O PV está aí apoiando o candidato Pedro Tax. Como é que o senhor visualiza? Se você tivesse que falar com o Pedro, Tax, quais são as propostas importantes de implementar enquanto novo governo, que deve ter um compromisso também ambiental? Com certeza, o governo Pedro Tax tem uma proposta, do qual o Partido Verde é copartícipe de tudo isso. A proposta nasce daqui, nasce de um grupo de partidos que vem formando essa frente, e com certeza o governo Pedro Tax será diferente nesse processo. Nós cobramos dele veementemente, inclusive, uma posição em relação à questão do ambiental, como ele trabalha. Mato Grosso tem 3 bacias importantes, Auragaia Tocantins, Bacia do Prata, Bacia Amazônica. Então, isso é o estado das águas. E um governo que pensa na questão ambiental, ele pensa nessas 3 bacias. Ela pensa na causa indígena, pensa na causa dos pequenos produtores rurais, pensa na causa do nativo, dos nossos ribeirinhos. E tem que pensar na causa verde também, porque se um estado assim não pensa verde, não pensa na área ambiental, ele não pensa, não tem futuro. O estado sem verde não tem uma pluviosidade a contento, ele não tem rios, não tem águas, não tem florestas, não tem como você dizer assim, nós temos um estado que tem um índice de X de pluviosidade anual. Ele pode perder por lazer, praças, áreas de preservação permanente, as APPs têm que ser reconstituídas, tem que ter um plano de ação, de recuperação e de revitalização. Primeiro, revitalizar as cidades que estão margeando os rios e córregos. Segundo, plano de ação de recuperação de bacias e microbacias, e atuar nas microbacias como uma ponta, como um lado que você tem que perceber assim, que ela não é o mal, ela é o bem necessário à sociedade. Não posso ter polo, pode ter polo sim, mas desde que ele trabalhe dentro do clima da sustentabilidade. Esse é um estado que pode ser assim, que pode ser mudado essa questão ambiental de forma para o bem.
Eu acredito que o governo Pedro Táxi é o diferencial nessa história, porque o Partido Verde está junto com ele, o Partido Verde tem uma proposta equânime para a questão ambiental. E eu acredito que isso vai mudar muito e pode ser um bem para o Mato Grosso. Obrigado aí pelo seu depoimento, Abel. Sucesso aí na sua vida. Saúde e paz.